paz do Senhor, irmãos. Amém? Tá, glória. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Pegou a visão? O que alegra um rosto? Coração. Coração alegre dessa forma de alegria. Por isso que é do coração que provém tudo. E é esse o lugar que o Senhor tem como trono na vida dos filhos. E nós vamos ter o privilégio de poder compartilhar, repartir algumas coisas com os nossos irmãos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero orar por um instante junto com você. Eu vou ler os Salmos 23, um único versículo, Salmos 23, 5. Quem tiver a espada na mão aí, quiser desembainhá-la, vamos fazer guerra. Posso ouvir um amém? Vamos fazer guerra. Vamos fazer guerra, exército de Deus, amém? Sabia que o primeiro exército do rei Davi foi numa quebradinha lá chamada Caverna de Adulão. E nesse complexo, que não era o Carandiru, ali ele encontrou homens para formar sua tribo, formar seus guerreiros. E a Bíblia diz que eles eram angustiados, depressivos e endividados. Ninguém falou amém, pô? Pegou a visão? Onde é que Deus vai encontrar um exército? Homens angustiados, depressivos e endividados. E ali o rei Davi, o maior rei que já existiu antes de Cristo, que 1000 anos depois do Filho de Deus na terra andar entre as quebradas de Galileia, alguém grita desesperado, clamando o Filho de Deus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles clamam filho de quem? De Davi. Como é que começou o exército de Davi? Na caverna de Adulão. Homens angustiados, depressivos e endividados. Eu não estou falando isso para você como se eu fosse alguém melhor. Jesus me encontrou, irmão, angustiado, depressivo e endividado. Endividado com a justiça, endividado financeiramente, endividado com a mãe, que agora tem que vir na porta de cadeia trazer sacola, visitar final de semana. Endividado de todas as maneiras, angustiado de todas as maneiras. Mas eu escutei uma voz, irmãos. Oh, glória! Eu escutei uma voz, uma brisa suave, que pôde visitar, que foi mais poderoso que os cadeados, que as grades, que as muralhas, que os vigias. Mais forte que tudo, um amor que bateu a porta e pediu licença para entrar. E é sobre esse amor que nós vamos repartir o pão. E quando repartimos o pão, os olhos se abrem. Amém, queridos? Feche teus olhos por um instante, então, junto comigo. Senhor, nós reconhecemos teu senhorio entre nós. Senhor, seja na casa de recuperação onde os irmãos encontravam, seja agora pelo YouTube, sentado no sofá, no carro, em casa, onde os irmãos estiverem nos vendo nesse momento, Senhor, ou para este ambiente, ou para as nações. A tua palavra é sobre toda a terra, teu trono é sobre os universos, Senhor. Tu és soberano sobre tudo. Em ti ultrapassamos a barreira dos cultos de quarta e domingo. Pela tua presença e o teu Santo Espírito, o Senhor nos dilata, nos amplia, nos faz com os pés no chão ter a mente, Senhor, do Cristo, que governa sobre toda a terra, enxergando o valor da comunhão, do partir do pão, das orações, das missões que o Senhor tem, do pássaro de ferro que trouxe tantos quantos irmãos para chegarem até aqui, para falar de um rei e um reino, para falar de um governo e do seu amor. Nos lugares mais hostis, o Senhor cruzou o oceano desde 2000 anos atrás, dizendo que essa palavra chegaria até os confins da terra. Muitos de nós, daquele tempo, já não colocava fé, não acreditava, não tinha internet, nem videocassete, nem os carros loucos. Mas, Senhor, a tua palavra, ela não volta vazia. Ela faz o que te apraz e prospera naquilo a qual o Senhor enviou. Sem avião, sem trem, sem bonde naquela época, com 12 homens, o Senhor veio cruzando de cidade em cidade, não para trazer uma religião aos homens, não para revelar mais um Deus, onde a Índia tem tantos, mas para fazer conhecido um Pai.
nos chamar de filhos, nos fazer herdeiros, derramar o teu Espírito sobre nós e nos fazer governar a partir do Cristo, encontrando irmãos do mesmo sangue, hoje do sangue de Jesus. E aproximadamente, Senhor, há 100 e pouquinhos anos atrás, Daniel Berg e Gunnar Ving cruzaram o oceano, vindo lá de Rua Azusa, Senhor, dizendo que uma cidade chamada Belém era um lugar onde o Senhor os direcionava. Muitos de nós, dos nossos ancestrais, nossos antepassados, indígenas ou ainda vivendo em outros continentes, num Brasil de selva, o Senhor mirou os seus canhões em amor e nos disse: Brasil, tu és meu, eu te amo. Ó povo meu, eu te comprei com meu sangue. Tu és meu filho, tu és minha filha. E eu vou te fazer reinar por toda a eternidade comigo. Por isso eu lhes chamo de sacerdotes e reis, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes de quem vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E assim, Senhor, talvez não foi na faculdade Estácio de Sá que o Senhor nos encontrou, talvez não foi na UFSC ou na USP, mas nos lugares mais hostis do Oriente Médio, a tua palavra veio percorrendo passo a passo o nosso encontro. Com mais de 66 cartas, o Senhor escreveu a nós, revelando o teu amor, revelando o teu caráter, a tua vontade. E hoje, Senhor, marcasse um encontro com irmãos que aqui estão, para marcar corações, como assim o Senhor me encontrou atrás das muralhas da selva de pedra, Senhor, e nada resistiu ao teu amor. Eu encontrei me render a ti, Senhor. Aos 26 anos de idade, eu quero declarar céus abertos sobre este lugar nessa noite. Eu quero declarar que aquilo que o Senhor veio buscar e salvar, eis que é noite de salvação, noite de redenção, noite de justificação, noite em que o Senhor faz nova todas as coisas, sobre Tocantins, Palmas, sobre o Brasil e sobre as nações, para a glória do teu nome. Nós que cremos podemos dizer em nome de Jesus: amém. Amém, queridos. Oramos não como moleques, oramos não como meninos tentando a sorte, vai que cola, vai que dá. Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, irmãos. E eu quero falar de algo muito específico e compartilhar com você sobre essa experiência de poder olhar 2000 anos atrás, Jesus falando que essa palavra chegaria até os 4 cantos do planeta Terra, e chegou lá no sul do Brasil, dentro das cadeias, chegou em Tocantins. Para quê? Para te fazer governar, te fazer como Ele, com Cristo, orientado pelo Espírito, fundamentado na palavra, imutável, poder te fazer príncipe, como filho de um rei. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Nós precisamos conectar aqui, sabe por quê? Tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Então eu posso tomar muito cuidado aqui para ser evangelístico e profético, baixar as réguas para nós ir pescarmos, para nós irmos pescarmos, baixar as réguas, não é essa doutrina, pode ou não pode isso, pode ou não pode, é só vem ver, irmão, vem com amor, marcou um encontro com teu coração. Vem que Deus tem o melhor para os seus filhos. Vem que Deus não é religião, Deus é relacionamento. Relacionamento com quem é amor, com quem é alegria, com quem é paz. Não tem como, irmão, relacionar real com Deus que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e ficar apático, anêmico. Tem como se relacionar com a oração, tem como se relacionar com a leitura das Escrituras, mas não com a pessoa de Deus. Posso ouvir um amém? Então eu posso trabalhar aqui junto com vocês para ser evangelístico, pescador e profético, e posso trabalhar para levantar um pouco a régua, para falar de sã doutrina, de que a casa de Deus não é a casa da mãe Joana, que não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Bolinha de vidro tem regra, basquete tem regra, handebol tem regra. Então já dizia o profeta, a regra é clara. Eu preciso é pegar a visão
Porque o sem visão, nós temos um ditado lá em Floripa que diz assim: um jovem cheio de disposição, mas sem direção não passa de um vacilão. Pegou? Um jovem cheio de disposição, mas sem direção não passa de um. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para os nossos caminhos. Pega um moleque cheio de disposição agora, um homem cansado de ser escravizado. Pega um camarada que diz: chega, cara, chega pra mim, são 30, são 40, são 50 anos de escravidão. Chega, a partir desse final de semana, chega. Eu não aceito mais viver internado, viver em recuperação, viver preso, viver na rua. Quando um homem chega à conclusão de que chega, abriu-se lugar para que um óleo venha sobre a cabeça dele. E esse óleo se chama a unção. E eu queria compartilhar com você um pouquinho sobre unção. Cutuca o mano do lado aí e diz assim: uns são, outros não são. Diz para ele: uns são, outros não são, irmão. O que é a unção? A unção simbolizada pelo óleo. O que é a unção? A unção é a presença de Deus, irmãos. Unção, olha aqui o texto. Salmos 23, 5 diz assim, ó: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice, a unção. O pastor gostaria de repartir com você essa realidade do evangelístico, profético, do ir, do enxergar, do ir buscar, do estar ativo naquilo que o Espírito de Deus pode fazer, para aquilo que também encaixa-se numa vida que não é a qualquer maneira. Quando nós falamos das escrituras de sã doutrina, nós estamos falando de saúde espiritual. Quando o Senhor está dizendo: Ele é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor a sua vara e o seu cajado. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus. Quem tem prazer, irmãos, de estar na presença de um aparente inimigo? Ontem o ônibus encalhou e falaram para mim brincando, eu já não perdi vez. Ele falou: tem onça por aí, eu nem saí do carro, viu? Eu já vi que tinha peão demais para dirigir coordenar o busão. Eu falei: vou ficar por aqui mesmo, não é nem pela onça. Mas uma onça pode ser um inimigo, irmão, certo? Dependendo, vim de Mato Grosso agora recente, Bolívia, lá no Pantanal mesmo, cidade de Cáceres, e ali São Matias, Bolívia. E ali a onça é tão real quanto. Pode ser um inimigo. Dá de frente, fiquei imaginando nos meus castelos, se uma onça vinha, eu dou esse braço e tento, fiquei pensando em algum tipo de reação, tá ligado? Só que eu nunca dei de frente com a onça. Diz que a patada dela, ela rasga mais do que o facão, diz os caras. Eu não sei qual que é eu não fiz essa matéria de teologia, onciologia. Então eu nunca bati de frente, mas ela pode significar um inimigo. Então eu imaginei a onça vindo, e se caso acontecesse, estou lá no Pantanal Mato Grossense, e a onça veio, eu venho de me desesperar, eu dou um braço, fiquei imaginando, eu defendo com o braço, tento fazer, eu dar uma bomba por baixo, alguma coisa, para se eu tivesse que sobreviver. Aí o cara vem e desfaz a figura. Cara, se a onça vir, irmão, uma patada dela, de raiga de cima e embaixo. Eu falei: tu diz, cara? Olhou, é isso tudo. Acabou com meus castelos lá em Floripa. A gente diz assim, ó: olha, tu arrombasse a minha tarrafinha, me deixasse só com a fieirinha na mão, ó. Então, tem inimigos que nós vamos enfrentar. A Bíblia está falando aqui que tem circunstâncias que não são uma onça física, mas que você vai enfrentar. Pega a visão, irmãos, que um óleo sobre a sua cabeça, uma unção, uma capacidade dada por Deus, chamada também de Santo Espírito. Você quer ir para as Escrituras junto comigo? Jesus, profetizado já também por Isaías 9, diz que um menino nasceu 700 anos antes. Um menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 700 anos antes,
do mano Yeshua nascer, o JC, Jesus Cristo. E quando ele nasce, ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz, pela ordem. Só que ele passa 30 anos, irmãos, e Jesus faz quantos milagres? Nenhum. Diz pro irmão do lado aí, nenhum. 30 anos, cutuca ele aí, pô. 30 anos, JC fez nenhum milagre. Ressuscitou alguém? Posso ouvir? Não. Quantos anos? Porque ele não fez nada, bom. Faltou o quê? Ele não é o menino que nasceu, o filho que se nos deu, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é, sim ou não? Só que chegou um tempo, próximo aos 30 anos de idade, que ele vai para o deserto encontrar quem? O mano João Batista. E João Batista está batizando e dizendo que ele está preparando um caminho para alguém que é maior do que ele. Eu queria te perguntar nessa noite, o que você veio fazer aqui? Preparar um caminho para que ele venha. Posso ouvir um amém? Eu vim preparar um caminho. Eu não vim ficar internado, tirar um final de semana. Eu não vim só me recuperar. Eu vim preparar um caminho. João Batista é isso. É o arrependimento. É o esvaziar-se. É o tirar o entulho, para que o que Deus tem para vir de novo sobre a minha vida, sobre a tua vida, possa encontrar do sim dele um amém aqui dentro, cara. Amém? O todo sim que Deus tem liberado dos céus possa fecundar e me fazer grávido, como quem gera vida da vontade de Deus sobre a minha vida. E Jesus então vai a João Batista, e João Batista está dizendo assim, ó: eu vos batizo com água, mas virá um que vos batizará com Espírito, com fogo. E isso tem a ver com unção. Antes que o irmão durma, dá um revosguei nele, diz assim, ó: uns são, outros não são, irmão. Uns são, outros não são, leque. Uns são, outros não são. Deixa eu falar um bagulho para você aqui, ó. O Tom esses dias pregou numa igreja que era mais assim, mais church, pateta. Ele falou assim: deixa eu falar com você na bolinha dos olhos. Eu falei: nossa, que coisa romântica. Na bolinha dos olhos. Essa eu nunca tinha escutado. Já tinha escutado nós na rua dizer: e aí, irmão, vamos trocar umas ideias na bola dos olhos aqui. Essa eu já tinha, né? Mas quando ele viu quando ele viu a figura assim, o bagulho mais, né? Pá, ele: irmãos, deixa eu trocar uma ideia com você na bolinha dos olhos. Falei: olha, Jesus não quebrou, irmão. Então, meus irmãos, na bola dos olhos, se liga só. Pastor Edu, lá de Floripa, faz 15 anos que conheceu Jesus. Formado lá na faculdade de Ohio que o parta. Está na cadeia. Jesus entrou, pediu licença. O Mapá não colou a cara na grade. Continuou o futebol, continuou os brinques, correria. E alguns botaram a cara onde? Na grade. Que é onde Jesus marcou um encontro contigo hoje, com a cara na grade. Amém, querido? Marcou um encontro com você para te passar a visão, para te dar a unção. Cabeça, cara, de uma unção sobre a vida do camarada, sobre a realidade da presença do Espírito de Deus sobre a vida dele. Então não é um barato de ir para o culto, não é uma coisa só de orar ou de ler a Bíblia. É a vida real que eu encontro nisso, cara. Vida e vida com abundância. A vida de Deus. Sem essa vida, sem essa unção, irmão, é uma tentativa desgraçada de tentar ser correto. É uma tentativa de tentar ser melhor. É uma luta tão grande para eu tentar vencer a mim mesmo. Parece que a carne e o espírito estão de igual para igual. Como se Deus... E essa carne que tem na testa escrito assim, ó: cemitério, velório, luto. Há poucos anos agora para frente, nessa carne, parece que guerreia com o Deus da glória que criou os céus e a terra. Isso só na nossa fake news, irmão. Porque quando eu passo a me alimentar das coisas do Espírito, logo o Espírito de Deus toma o seu lugar em nossas vidas. Tu unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E eu quero perguntar para você: você quer isso sobre a sua vida, irmão? Unção, a presença, a realidade do céu. Então, vamos lá.
Mano Edu está aqui, cruzando maio de 2026. O que faz de mim nos próximos anos ser um comédia na fé? O que faz de mim ser um patifaria? O irmão que tinha uma história, fez até umas paradas legais, ou era firmezinho com Jesus. Sabe o que é? Tirar a rédea. Se eu largar a rédea, a carne, o cavalo aqui, começa a criar as bardas, entendesse? E começa a bardar e puxar para o lado, e a carne quer mandar e governar a parada, a alma e o espírito, e a carne se vende como um animal no coxo, como um rato numa ratoeira, e o animal quer dizer para a alma e para o espírito o que ela quer fazer. E assim como um porco, um javali, um rinoceronte, um cavalo, eu como um bicho, um animal sem o espírito, sou escravo, como uma bucica no cio. Não posso ver uma mulher, porque é indomável o animal, o bicho. Porque eu não posso ver um prato de comida, eu não tenho nem prazer em me alimentar. Eu como um porco no coxo, estou com fome, não sinto gosto de nada, como um animal sem entendimento. Mas quando o óleo vem sobre a cabeça, vem também a mente de Cristo, vem o Espírito de Deus, vem o governo do céu sobre a vida de um homem, cara. E onde é que eu estava quando eu comecei a ouvir essas paradas? Na caverna de Adulão. Uma caverna, mais de 400 mano que nem eu, vestido de alaranjado, que o nome que tinha era uma matrícula no peito. Só que eu passei a acreditar, a colocar crédito sobre essas palavras, sobre a presença de Deus. Eu falei, se Deus é real, se Deus existe, eu quero beber disso, eu quero conhecer. Então o que te faz, querido irmão, o que te faz de se tornar um dos maiores, o que te impede de se tornar um dos maiores homens de Deus que o Brasil já viu? O que te impede? Quem te impede? Quem te impede, irmão? Quem te impede? Eu vou perguntar de novo, quem te impede de ser um grande homem de Deus? Que o inferno, ao você dobrar o joelho, tem que fazer assim, ó, azedou o pé do frango. Já viu quando Jesus chegava na quebrada, os demônios diziam como? Ixi, já vês antes do tempo. Lembra dos filhos de Cefas? Os filhos de Cefas veem agora Paulo expulsando demônios, enquadram o endemoniado e diz assim: eu te expulso pelo Deus Jesus a qual Paulo prega. Aí os demônios dizem o quê? Jesus que ele prega eu conheço, Paulo eu conheço. Eu queria nessa noite, irmão, que pelo óleo que o Senhor tenha derramar sobre as nossas vidas, o inferno tenha que reconhecer o que Deus encontrou espaço de estabelecer no coração dos seus filhos. Porque Jesus não está tomando bofetadas na cara para nós fazer show, para nós só ficar feliz. Jesus estava morrendo naquela cruz dizendo, eu vou colocar minhas leis dentro do coração deles. Eu vou dar minha mente a eles. Eu vou escrever minhas leis dentro deles. Como? Pelo seu Santo Espírito. Então, quando Jesus está sendo batizado por João Batista, queridos, o Espírito vem sobre Yeshua, sobre Jesus. E agora o game é diferente, irmão. Agora ele já não é só o filho da Maria e do José. Agora Jesus não é só o homem nascido de mulher e adotado por José. Jesus agora é ungido. Repete comigo, ungido. Chama o irmão do lado aí, ungido. E aí, ungido, deixa eu ver, tinha um irmão que puxou comigo lá em Ohio, e ele era muito louco, o irmão Neno, e tinha hora que nós se trombava no evangelismo, dentro do próprio presídio lá, e ele apertava a minha mão, ele segurava a minha mão e fazia assim, ó. Eu falei, que é isso aqui, cara? Ele falou, olha nos meus olhos. Eu olhava nos olhos dele e falava, isso aqui é unção. Olha que bicho doido, cara. Isso aqui é unção, ele dizia, muito doido. Tomou o chá de cogumelo, só voltou metade. Outra metade ficou para lá, tá ligado? Ele começou a entender sobre a unção, sobre dobrar do joelho, irmão, e não ser comédia. O dobrar do joelho e entender que eu não estou diante de uma onça, diante só de um dragão. Eu estou diante de principados e potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Mas se eu sou analfabeto espiritualmente, se eu não quero nascer de novo, probabilidade é gigantesca, irmão, de eu estar internado ou estar preso de novo sem querer. Eu visito os presídios nas quintas-feiras e no sábado,
E se eu falo para os meus irmãos assim, ó, com toda licença, se eu fizer uma enquete aqui e perguntar em todas as galerias, qual dos meus irmãos gostaria de estar preso em 2030? Os caras vão jogar água quente em mim, irmão. Vão ferver uma água com margarina, com a graxa. Na hora que eu menos, que papo é esse aí? Que ideia é essa daí, irmão? De convocar quem quer estar preso. E aí deixa eu perguntar para vocês, eu falo para eles. Por que mais de 70% a estatística? Porque o desejo de não voltar a usar, ou de não voltar a roubar, ou de não voltar a qualquer outra coisa em que nós éramos escravos não é suficiente. Se a unção de Deus não revestir o camarada, se a presença de Deus não revestir, ele não tem habilidade, poder, capacidade dada por Deus. E onde é que ela nasce, pastor, a unção? Primeiro na reverência, o temor, cara. Quando eu reconheço que eu preciso disso, quando eu me abro para entender, cara, é isso, eu quero conhecer mais disso, eu quero aprender sobre isso, eu preciso compreender, tocar. Sabe quando aquela mulher do fluxo de sangue tocava em Jesus? Amém, queridos? Aquela mulher diz que ela estava muito fraca, mas a determinação daquela mulher era tão grande que ela foi passando por meio de uma multidão. Sabe por quê? Ela estava resolvida. Será que você está resolvido? Eu preciso saber o que eu quero para os próximos dias. E sabe o que eu quero? O Senhor, a sua presença, a sua glória, o seu espírito, a sua vontade, os seus dons. Conhecer e prosseguir em... Quando a minha mente se esconde no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu tenho descanso. Mas quando eu nem sei para onde eu estou indo, eu queria não voltar mais para a cadeia, eu queria nunca mais recair. Então, mas esse queria é uma intrépida resolução, irmão. É um homem resolvido? Ou é o cavalo do pica-pau? Quem lembra do cavalo do pica-pau? Como é que era o nome dele? Eu perdi tudo, o diabo roubou tudo, me tirou para nada, a família, os filhos, e eu estou... Deus está levantando um exército, ainda que seja de dentro de uma caverna, meu irmão, para derramar o seu óleo sobre a mente e o coração de uma geração no Brasil. Não é sobre casa de recuperação somente, é sobre os seus filhos nas favelas, becos e vielas. E para levantar uma geração para governar sobre e a respeito, direcionados pelo Espírito. Agora, se eu não quero conhecer o Espírito de Deus, eu não quero conhecer a pessoa de Deus, em João capítulo 4, vai dizer assim, ó, ora, o Senhor é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se eu não quero conhecer, eu não estou afim, mesmo que Ele tenha todo o poder de quebrar o jugo da minha vida, e a minha história nunca mais foi a mesma a partir daquele final de semana no resgate, daquele dia no culto, daquele rap que o irmão cantou, daquela palavra que o pastor falou, daquilo que Cristo me tocou naquela noite, ainda que Deus tem como plano para a sua vida. Se você não quer, Jesus não é estrupador, irmão. Vou repetir, é pesado, mas Jesus não vai violentar a tua intimidade. O coração precisa se abrir, os olhos precisam ser dilatados, um desejo no coração do homem, e eu não tenho poder de fazer isso, mas o Espírito de Deus que aqui está, sobre este lugar, tem poder de tocar o coração de um homem e dizer, cara, me acendeu uma luz no fim do túnel, aqui dentro eu quero conhecer a presença, eu quero viver na presença, eu quero esse óleo sobre a minha cabeça, porque ainda que Deus me coloque sobre e a presença dos meus inimigos, o que vai ter sobre a minha cabeça? Ódio, medo, vingança, rivalidade, faca, oitão, pistola para me defender. O que vai ter sobre a minha cabeça? A unção. Unges a minha cabeça com óleo. E o meu cálice, minha vida transborda. Na presença de quem? Dos inimigos, irmão. Porque maior é o que está em nós. Deus é, irmão. E eu paguei para ver. Irmão. E eu queria te convidar para isso. Não é para ir no culto domingo e quarta só. Não é para ler a Bíblia ou orar só. É para encontrar através desse caminho, verdade e vida, Jesus. A unção,
a presença, a realidade do céu. Eu, até aqui, posso ter sido um baita de um homem de Deus. Se eu deixar com que o Espírito me direcione para uma sede e fome por Deus nesses dias, ó geração no Brasil, se eu permitir vender o fogo, não de um batismo só de água, mas de um batismo de uma paixão. Vou dar um exemplo para você. Um soldado do BOPE, irmão. Eu não estou financiando, dizendo que isso é bom, que é ruim. É só para nós motivo de raciocínio. Para ele, a farda, o cap, ser caveira, significa tanto que ele vai deixar 2 filhos lindos, a esposa maravilhosa, uma casa massa, para encontrar em meio ao Morro do Dendê, Cantagalo, Rocinha, as balas cruzando as paredes, furando tudo. Sabe por quê? Para ele encontrou uma causa para viver que é maior que ele, a farda. E será que Cristo não é para nós uma causa muito maior do que uma farda passageira? O que Cristo significa para nós, irmãos? O que Cristo significa para um ex-ladrão, para um ex-usuário, para um ex-irmão, para um ex-depressivo, endividado? O que Cristo significa na tua vida? Disso me faz um comédia. Eu queria mudar de vida, eu queria nunca mais me internar, eu queria nunca mais ser preso, mas eu caí de novo e caí de novo, e caí de novo, e caí de novo, até que a unção de Deus. Jesus fez quantos milagres até os 30 anos? Quantos? Até que o Espírito veio sobre ele. E o que vem sobre a cabeça dele? A unção, o óleo, a presença, a realidade do céu. Uma visão, uma causa para viver maior do que ele. De se poupar, de não tomar uma bofetada na cara. Ele compreendeu a vontade do céu, não só para se entregar por mim e para você, mas por abrir o caminho do céu, irmão. Para aqueles que encontrariam a morte, nele agora encontram vida. Tenta entender uma coisa, querido, sobre esse óleo na cabeça. Todos os impérios do mundo dominavam pessoas com a seguinte sentença: ou tu se submete a nós, ou nós te matamos. Ou vocês se rendem, ou nós executamos vocês. Assim Roma, assim a Grécia, assim a Síria, assim todos os reinos. Uma decisão de domínio um sobre o outro, sobre ameaça de vida e morte. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Aí de repente nasce uma raça de seres humanos que o mestre deles tomou na cara as bofetadas, cuspida, lança, chicotada, furo nas mãos, nos pés. E de repente, melhor nós calarmos a boca e ficar quietinho, que azedou o pé do frango, o negócio ficou ruim para nós, mataram o nosso mestre. E o seguinte, nós estamos com medo de quem? Dos romanos. Posso ouvir um amém? Aí estou eu e tu, dentro do barraco, de repente cruza alguém a parede, passando pela parede, quem é? Não, passando pela parede não é um romano. Passando uma parede, irmão, se não é um fantasma, quem é? Eu estou com mais medo de Roma ou mais medo de Jesus? Porque de Roma dava até para foragir, pegar um barco e ir para o Brasil, para a África. Agora como é que foge do cara que passa a parede? Tu entendesse o que aconteceu com os caras? Por isso eles botaram o pescoço assim, ó, eles viram alguém vencer a morte. A vida venceu e não vai vencer a dependência química, e não vai vencer o vício, e não vai vencer a depressão, e não vai vencer por quê? Porque eu não dou lugar, porque eu não sei o que é que eu quero, porque eu quero até que Jesus me beneficie em tudo que eu gostaria, mas pagar o preço, para gastar a minha vida, em dar a minha vida a Ele, ao acordar, cara, ao viver, ao falar. Isso é uma herança de uma unção sobre a cabeça dos filhos de Deus. O mesmo óleo que estava sobre a cabeça de Jesus, ele disse assim, ó: eu não deixarei vocês órfãos, eu deixarei o Consolador, o Espírito da verdade. Uns são e os outros? A unção é quando Deus me capacita, irmão. A unção é a presença real de Deus. Fazem 15 anos que eu conheço Jesus, e se não fosse por esse fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu talvez também daria meus kickflip. Mas quando o Espírito de Deus vem sobre a vida de um homem, irmão, você sabia que Davi
recebeu 3 unção, irmão. Quem já ouviu falar disso? 3 unções estavam sobre a vida de Davi. A primeira unção está em 1 Samuel 16, 13, onde Samuel, o profeta, vai até a casa de Jessé, pai de Davi, e manda chamar os filhos, vem os fortão, e ele diz assim, o profeta, falta um. Não, mas o outro é pequeno, o outro está internado, o outro é sem chance, esse não tem cara de rei. Manda chamar ele lá no resgate da alma. Manda chamar ele que eu tenho um negócio com ele. Eu ainda sou Deus que muda vida, que muda história. Eu sou Deus que transformo. Eu sou Deus vivo que crio e sustento aquilo que eu criei. Posso ouvir um amém? Eu sou Deus. E manda chamar Davi e derrama o óleo sobre a cabeça dele, simbolizando uma unção de chamado. Deus pode te chamar essa noite? Deus pode te chamar essa noite para a obra dele? Para derramar um óleo sobre a tua cabeça, uma unção, uma capacidade dada por Deus de te revestir de armaduras espirituais que eu nunca tive e passei a receber. Espada do Espírito, escudo da fé, couraça da justiça, capacete da salvação, cinturão da verdade e os sapatos da disposição para pregar o Evangelho, para ir à missão, para ir em Tocantins, para ir à Bolívia, para ir de Apoque ao Chuí, aonde o Senhor e os ventos do Senhor soprar. Essa é a unção. A unção reveste o soldado de armadura. A unção reveste o soldado de dons. Dom da fé, o dom de línguas, o dom de interpretar línguas, o dom de cura, o dom de maravilha, o dom de discernimento espiritual, de discernir espiritualmente as coisas. É um revestimento, uma capacidade, irmão. Olha para mim. Você vai ficar esperando isso acontecer, ou você pode dizer assim, ó, eu sei o que eu quero para esses dias, cara. Eu não estou falando de uma geração pé de pano. Eu estou falando de uma geração, um exército que Deus está levantando, de faca no dente, que vai encontrar muito mais do que numa farda, num cap. E eu não estou querendo desonrar ninguém, eu só estou falando que Cristo tem que ser uma causa para a igreja, para os seus filhos, muito maior do que qualquer nome, codinome ou título passageiro. Amém, queridos? Tu unge minha cabeça com óleo. Então o pastor Davi foi ungido em 1 Samuel 16, é verdade? Diga amém. Diga amém. Davi foi ungido em 1 Samuel 16. Então ele começou ungido para quê, pastor? Para reinar. Cutuca o irmão do lado aí e diz, é para reinar, irmão. É para reinar, irmão. É para governar. E agora Davi que foi ungido, moleque, foi ungido para ser rei. Ele começou a reinar? Não, porque Deus, para formar o seu exército, para formar os seus soldados, o Senhor tem suas maneiras, o Senhor tem os seus meios de conduzir ao deserto. Nós tinha um som aí, tem um som aí que nós jogamos na mesa ou não? Sem unção, cara, eu seria um cara se esforçando para tentar ser um cara novo. Um menino tentando ser alguém diferente. Ai, que oscilação. Acordar de manhã e dizer, eu acho que hoje eu não estou legal não, cara. Estou me sentindo meio assim, meio assado, meio frito, meio cozido, meio milanesa, labonhesa. É como se eu estivesse no centro. É como se eu, querido. Tinha um som que eu tinha pedido para ele botar, eu não sei se ele botou, baixinho. Não, era um som, acho que ele não passou aí então. Bota um som, um jingle aí de fundo. Não é uma base de rap não, irmão, era um som que dizia assim, me faz te amar mais. Me faz queimar mais e mais. Presta atenção, irmão. Se a minha paixão por Cristo não crescer, significa que não desenvolveu a revelação da paixão dele por um perdido. Posso ouvir um amém? Vou repetir para você, se a minha paixão por Deus, de amar o Criador do universo, a beleza daquele que criou o sol e o sustenta todos os dias, que dá limite aos oceanos, a cor, às florestas, que desenha cada monte,
cada configuração de um estado como Floripa, que é linda, Padedel, o Caribe, a Califórnia. E às vezes nós sem o pai, parece que não, é que eu sou de Tocantins, vocês são de lá. Tá aí, eu não sou filho, tu não és filho, porque nós nascemos em lugar diferente. Olhar com os olhos de Deus, pela unção do Espírito Santo, irmão, é ser comunicado de virtudes, de uma capacidade dada por Deus e seu Espírito, cara. Que um moleque que estava preso, que tudo que ele mais queria não era só sair daquelas grades. Sabe o que era? Era receber a força que eu não tinha para poder, e as armas que eu não tinha para poder lutar. Quando Davi, durante mais de 14 anos, é treinado, mais de 14 anos, foragido, fugindo, sendo treinado psicologicamente, emocionalmente. Chega um dia, chega o quê? Chega uma noite. Diz pro irmão aí, chegou a noite. Chegou a noite, nego. Oh, nego, coisa linda. Chegou a noite. Qual noite? Chegou a noite de parar de fugir foragido. Chegou a noite, eu quero abrir esse texto com você em 2 Samuel, meu irmão. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, e diz assim. 2 Samuel 2,4. Oh, Jesus, obrigado pelo amor do Senhor de nos trazer aqui e encontrar nossos irmãos. 2 Samuel 2,4. Escuta isso, querido. 2 Samuel 2,4 diz assim, ó. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi para ser rei sobre a casa de Judá. Pastor, nós estávamos lendo 1 Samuel 16 e diz que Davi foi ungido, chamado. Deus chama. Muitos anos depois, aproximadamente, alguns teólogos falam 14, 15, 20, 10. Uma cota foi, irmão. Anos de sofrimento, anos foragido, anos fugindo, anos com medo, mas sendo treinado em tudo aquilo. Chegou uma noite, diz para o irmão do lado, chegou uma noite, irmão, em que agora Davi, que havia sido ungido lá menino, chegou uma noite em que a unção agora para começar a governar viria sobre a mente, sobre a cabeça, sobre o coração daquele homem. E eu estou lendo junto com você 2 Samuel capítulo 2 versículo 4, e diz assim, querido: então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi por rei. Chegou a hora de governar, irmão, chegou a hora de governar e não ser governado. Isso quem pode fazer não é a força do braço do pastor, de alguma placa de igreja, porque quem morreu por mim não foi a Assembleia de Deus, não foi a Quadrangular, não foi a Batista, não foi o Divino Resgate onde eu sirvo. Quem fez isso por nós foi Jesus, cara. Jesus morreu por nós. Eu congrego num lugar, eu tenho um lugar onde meus pés estão fixos, mas a minha cabeça, eu tenho raízes, mas tenho asas, irmão. Estou em Tocantins, há 20 dias estava no Mato Grosso. Sabe por quê? Porque assim será todo aquele nascido do Espírito. É como o vento. Tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. O óleo sobre a cabeça fala da capacitação dada por Deus, e Deus é Espírito. Eu preciso ser alfabetizado, conhecer as coisas do Espírito. Então Davi, que já havia sido ungido em 1 Samuel 16, agora passa a ser ungido novamente em 2 Samuel 2,4, para ser rei de Judá em Hebrom. Ele é ungido em Hebrom para ser rei de Judá. Davi é da descendência da tribo de Judá, o leão de Judá. Amém, queridos? Então o leão ruge. E Davi agora, de foragido, um dia o Davi estava foragido, escondido em cavernas, angustiado, depressivo, endividado, irmão. Mas chegou um dia, chegou uma noite em que o jugo seria despedaçado pela
unção. Pela unção, a presença do Espírito de Deus, a realidade do Espírito de Deus. Isso não é brincadeira, irmão. Sabe por quê? Eu posso estar de carro a 100 por hora ali na permissão da BR 80. O diabo tem desejo de capotar o nosso carro com esposa, com filho dentro, sim ou não? Tem desejo de destruir, matar, capotar o carro. E se a unção, a presença de Deus, o Espírito de Deus tiver aliança com uma geração, tiver aliança com o Espírito Santo, cara, por mais que ele queira, aquele que te guarda não tosquenejará. O guarda de Israel não dormirá. Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Mas quem tem aliança com a unção, com a presença, com o Espírito, com Deus que é Espírito, não é religião. A vida com Deus não é religiosidade, irmão. A vida com Deus é relacionamento com a pessoa de Deus. É se relacionar com alegria, com amor. É chapar em Deus, irmão. É acreditar que o autor de todo o universo me ama ao ponto de dar do céu. Não um anjo, um querubim, um arcanjo, um serafim. Me dá seu filho para morrer no meu lugar. Para que eu não viva mais para mim, mas agora eu viva por Cristo. Então eu encontrei mais do que um cap, mais do que uma farda. Eu encontrei a causa da vida, o dono da vida, aquele que morreu em meu lugar, perdoou meus pecados e me deu a vida de um filho de Deus. Posso ouvir um amém? Exército de Deus, o que te impede de ser um grande homem de Deus é simplesmente o trocado, uma mão de guerra e de uma faca, às vezes de quem não aceita mais essa situação. É alguém que pode, pensa numa herança que Deus deu aos filhos, é quebrar uma cadeia chamada apostasia. Contentamento é uma penitenciária, irmão, do conformismo. Pegou? A unção, quando se revela, o Espírito, quando se faz notório, parece que alguma coisa começa a me incomodar aqui, e aquilo que eu queria vencer, que eu não tinha força, agora a unção sobre a cabeça de um filho, ela despedaça o jugo. Quantos milagres Jesus fez antes de receber o Espírito Santo? Nenhum. Davi tinha já uma unção para dizer: eu tenho algo contigo. Mas ele precisava de um óleo confirmando assim, ó, chegou um tempo de você governar. Ei, chegou um tempo de você governar. Não é possível, cara, que você não enxergue, irmão. Olha o amor de Deus, cara. Pegar uns doidos de São Paulo, de Paraná, de Floripa, para trazer só para te alegrar e fazer um show. É isso que nós viemos fazer? Para criar como num quadro as realidades do céu, mapa, o GPS, para que os filhos que estavam perdidos possam agora encontrar o caminho de volta. O caminho, verdade e a vida. Para nossa rapaziada, nossa geração, nossos irmãos encontrarem o quê? O caminho, a verdade e a vida. A vida dentro do camarada. A vida não é quando eu estou no centro, porque um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, um dia eu curto, outro dia eu não curto. Então que venha a unção sobre nós, irmãos. Que venha o Espírito sobre a nossa vida. Que venha essa realidade do céu. Porque sem isso, irmão, é tedioso. Aí nós trabalhamos lá, meus irmãos, com uma ala feminina de recuperação, uma ala masculina de recuperação, uma base missionária e a igreja. Mas eu gosto muito de estar na base missionária. Por quê? Pergunta assim, por quê, pastor? Isso aí, macho. Bota pra fora esse leão. Solta o leão que está aí dentro. Sabe por quê? Porque dentro do centro de recuperação, eu tenho que entender a condição que o irmão está, de chegar quebradinho, zoado, às vezes como eu cheguei. Tudo arrebentado, cara. Ferido, magoado, sentido, culpando o mundo. Recaí por causa da mulher, recaí por causa daquilo, recaí por causa da Dilma, recaí por causa do Lula, recaí por causa do Bolsonaro, recaí por causa da... Quando eles transicionam da casa de recuperação, em que eles não são obrigados a vir, mas eles vêm para a base missionária,
O salve lá é o seguinte: Deus não está montando uma creche, Deus está montando um exército. Deus não está montando uma creche, Deus está montando um. E aí nós estamos na palavra pelas manhãs, lá na base missionária, em Governador Celso Ramos. E a gente brinca assim: Deus vai, em a maioria das igrejas diz, vai te abençoar, Deus vai fazer grandes coisas. E lá o nosso refrão é: Deus vai acabar com a tua vida. Sabe por quê? Se Ele conseguir destruir a tua vidinha, minha vidinha da caixinha de fósforo, em que eu vivo chamando Ele para vir para o meu mundinho, minha caixinha de fósforo, meu mundinho. Olha aqui, minha dor, o que eu penso, o que eu sinto. Quando Ele consegue me arrancar dessa caixinha de fósforo e me levar para a vida dEle, irmão, eu sou liberto desse mundo que eu chamo eu. Então Deus vai acabar, destruir essa vida. Pastor, hoje eu estava pensando, que eu estava sentindo. Ô irmão, faz um favor para nós. Morre. O que menos interessa. O evangelho tem esse poder, irmão. Claro que para um soldado, eu falei que isso a gente faz na casa de recuperação. Não, pô, a chegada dos caras, maior longanimidade, longo ânimo, maior paciência, maior amor, porque chegou quebrado, porque ainda está todo desalinhado, está ferido ainda, está machucado, tá? Mas quando ele começa a orar, começa a buscar, um pingo do óleo começa a vir sobre a cabeça do camarada, a unção de Deus começa a vir sobre a vida daquele irmão. E sabe o que é louco? É que passado 12 anos que eu estou na rua, quando eu entro para dentro do presídio, eu encontro meus irmãos que nós puxamos junto, e eles olham e dizem assim: poxa, cara, não é que é de verdade essa parada aí de Bíblia, de Jesus, de unção, de espírito, de dom, de resgate, de missão, não é que é verdade isso, cara? Não é que é verdade isso? Eu queria te perguntar essa noite, se o Senhor tem um encontro marcado para derramar um óleo sobre a tua cabeça. Você quer isso, cara? A presença de Deus, o Espírito de Deus, a mente do Cristo, o coração apaixonado por Deus. E o diabo não está esperando para te pegar, ele está caçando você. Onde que eu me escondo? No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Então Davi tem essa unção de chamado. Davi tem uma segunda unção, onde ele passa a governar um lugar. Passa a governar o quê? Um lugar. E eu quero ler, para encerrar, 2 Samuel capítulo 5, onde fala, aleluia Jesus, da terceira unção, no versículo 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram a Davi, rei sobre todo Israel. Ungiram a Davi como rei sobre todo. Quero te convidar a ficar de pé junto comigo, irmão, por favor. Quantas unção, quantos toques de Deus Davi teve? Quantos toques de Deus teve sobre a sua vida, cara? Toque de Deus. Tem um versículo de 2 Coríntios, capítulo 4, que diz assim, ó: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa de nós mesmos. Pega isso aqui no espírito, como óleo sobre a tua cabeça. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez capazes. Quem nos fez capaz? Deus nos fez capazes de ser ministros, servos, servir uns aos outros, servir o Brasil, servir as favelas, servir as cadeias, servir construindo realidades do céu, as comunicando, a unção uns sobre os outros, tocando com a realidade que fomos tocados e transformados. Então não que sejamos capazes por nós pensar alguma coisa em nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de
de uma unção. E Ele nos fez capazes de ser ministros, servos de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que o Espírito faz? Vivifica. O que o Espírito faz? Vivifica. Então não é só uma teologia, é uma teolovida. O que eu encontrei em Jesus? Vida, e vida com abundância. Eu quero te convidar, irmão. Você que diz assim, chega. Se de 100 um só se salva, os outros que se batem, eu quero ser um. Ou nunca mais. Porque enxergar um centro de recuperação, eu trabalho com isso, é muito bom diante de onde nós saía. Então tem um lado bom da moeda. Lá é um sítio tranquilo, lá tem ordem, lá tem decência, tem organização. A família que estava em sofrimento fica feliz. Mas tem um outro lado da moeda. Cara, eu estou morando com um monte de homem, estou no pique uma cadeia, e eu tão esperto, eu não posso decidir o que eu vou comer, que horas. Tiraram tudo de mim. Eu estou numa cadeia, velho, internado. E talvez chegue um dia para você, uma noite, como chegou para mim, onde eu preso, disse assim, ó, chega. O que o crime vai pensar, a facção vai pensar, com todo respeito, sem pilantragem, sem safadeza, sem atrapalhar ninguém. Eu hoje decido, eu quero conhecer a Deus, cara. Eu quero esse óleo sobre a minha cabeça. Eu quero essa unção sobre a minha vida. Eu quero o teu Espírito aqui dentro, cara. São muitas vozes, são muitas oscilações, são muito barulho aqui dentro, cara. Eu quero uma só voz, eu quero o jardim de volta. Uma só voz. Vem reinar, Jesus. Vem governar, Senhor. Eu quero convidar quem quiser, que eu com amor, cara, eu gostaria de impor as mãos sobre você em amor, cara, e comunicar essas virtudes em oração. Mas o teu coração precisa crer, precisa se abrir para isso. E fazer uma aliança não é com o pastor Edu, nem com o Bruno, nem com... Uma aliança com teu pai, cara. Um filho e um pai fechando junto num fechamento, irmão. Um pai e um filho fechando junto.